Ok, está gravando agora. Então vamos lá, né, pessoal? Vou projetar aqui a nossa aula. Opa, tenho que compartilhar com vocês. Ok, conseguem visualizar os slides, não é? Conseguem visualizar? Perfeito. Então, pessoal, vamos lá. Essa parte introdutória sobre a teoria do orbital molecular, nós já estudamos lá naquelas aulas passadas. E nós estudamos um pouco da TLV, e agora nós vamos estudar a teoria do orbital molecular. Como nós já sabemos, a teoria do orbital molecular concorre na explicação da ligação química com a TLV, com a teoria da ligação de valência. Nós encontramos algumas diferenças básicas entre a TLV e a teoria do orbital molecular. Antes de explicarmos essa distinção entre o TLV e o TOM, vamos tentar compreender o que é a teoria do orbital molecular. Perfeito? Então, voltando àquela explicação inicial, sabemos que os orbitais atômicos podem ser considerados ondas. A descrição de Schrödinger descreve os elétrons como sendo funções de onda. E a função quadrática vai nos dar o espaço tridimensional onde é possível encontrar os elétrons. Ok? Então, agora visualizando a ligação química através da teoria do orbital molecular, partimos da premissa em que essas ondas podem ser combinadas basicamente de duas formas. Uma combinação totalmente construtiva, e aqui eu estou mostrando isso, orbital atômico 1 mais orbital atômico 2 se combinam, formando um orbital, que eu chamo agora de orbital molecular, resultado aqui dessa combinação positiva, dessa combinação construtiva. Ok? E também vamos partir da premissa que as ondas podem se combinarem de forma totalmente destrutiva. Isso é, o orbital atômico 1 menos o orbital atômico 2. E isso vai nos gerar um orbital molecular antiligante. Perfeito? Então, essa é a grande premissa da teoria do orbital molecular. Essa combinação dos orbitais atômicos de duas possibilidades, de dois extremos. Uma combinação totalmente construtiva e outra combinação totalmente destrutiva. Perfeito? As ondas, nós sabemos pela física, elas podem se combinar de N maneiras. Só que na teoria do orbital molecular, nós vamos prestar atenção apenas a duas maneiras, aos dois extremos, a combinação construtiva e a combinação totalmente destrutiva. Perfeito? Então partimos dessa premissa. E aí eu tento mostrar como é que seria visualmente essa combinação. Então imaginando dois orbitais atômicos, agora visualizando o orbital como sendo uma região do espaço, o que nós conseguiríamos observar seria algo mais ou menos isso. Uma combinação entre eles, e essa combinação envolve uma combinação construtiva e uma combinação totalmente destrutiva. E aí, como resultado disso, nós teríamos a formação de dois orbitais moleculares. Isso é uma premissa importante da teoria do orbital, da teoria do orbital molecular, é que nós combinamos N orbitais atômicos. Então, N orbitais atômicos vão formar N orbitais moleculares. Perfeito? Então, N orbitais atômicos vão formar N orbitais moleculares. Então, se imaginarmos uma combinação entre dois átomos que tem apenas um orbital atômico preenchido, isso é, estamos citando, por exemplo, o hidrogênio,
nós imaginarmos o hidrogênio que no ground state tem apenas o orbital 1s preenchido, semi-preenchido, então é esse orbital que vai ser responsável pela formação da ligação química. Então, temos aqui o orbital S e o outro orbital S do outro hidrogênio. Então, eles vão se combinar e, como resultado, como são dois orbitais atômicos, vamos observar a formação de dois orbitais moleculares. Um orbital molecular chamamos de orbital ligante, e o orbital antiligante. Aqui. Tá? Isso aqui é um orbital e esse aqui também é outro orbital. Perceba que o orbital antiligante, visualmente, eu fiz questão de mostrar que ele apresenta uma descontinuidade de sua região espacial. Então, temos um lóbulo do orbital e temos outro lóbulo. Isso quer dizer que o elétron pode estar aqui ou estar aqui. Perfeito? Nessa percepção do orbital antiligante. Então, se imaginarmos essas duas combinações plausíveis, nós temos para o hidrogênio a combinação do orbital 1s com outro orbital 1s, e aí eu vou observar a formação de um orbital antiligante e também a combinação de um orbital ligante. Perfeito? Então, essas duas combinações são plausíveis e elas acontecem na teoria do orbital molecular. Esse orbital, chamado de ligante, é um orbital de menor energia. Então, é uma combinação, ele provém de uma combinação construtiva e vai formar um orbital que tem menor energia do que os orbitais de início. Então, é um orbital de menor energia. Vocês sabem que, na natureza, em geral, os sistemas espontaneamente caminham para configurações de menor energia. Então, é a configuração de menor energia que explica a formação da ligação química. É a configuração de menor energia que explica a ligação química. E o orbital antiligante, por outro lado, é um orbital de maior energia do que os orbitais moleculares dos orbitais atômicos de início. Perfeito? Então, é um orbital que não contribui para a ligação química. Ele contribui para a quebra da ligação química, na verdade. Os orbitais ligantes, nós podemos representar por algumas letras gregas, como esse aqui é um orbital sigma, é uma ligação frontal. Isso aqui lembra muito o TLV. Temos aqui esse orbital sigma. E o orbital antiligante formado é o sigma antiligante, que nós colocamos esse asterisco, indicando que é um orbital antiligante. Se nós imaginarmos um diagrama, nós teremos aqui hidrogênio 1 e hidrogênio 2 se combinando, vão se combinar, e se formam, como são dois orbitais atômicos, orbital atômico 1 e orbital atômico 2, formando dois orbitais moleculares, um ligante e outro antiligante. Perfeito? Então, é isso que significa essas combinações. Até ilustra-se aqui, nesse quadro, o que seria uma combinação ligante construtiva, tentando mostrar uma percepção da função de onda, e aqui uma combinação destrutiva. E aí vocês encontram aqui que em certo momento um vale se encontra com um pico se encontra com um vale. Então, quando duas ondas se combinam de forma que um pico se encaixa com um vale, a onda se destrói. Então, é essa a percepção da função de onda. Lembrando a vocês que é sempre bom frisar que a representação de um elétron como função de onda não tem significado físico. Perfeito? Então, não tentem compreender esses orbitais aqui, essas combinações de funções de onda, como sendo
como uma forma de visualizar a ligação química, porque se vocês tentarem fazer isso, vocês vão acabar se confundindo e não vão chegar a respostas plausíveis, perfeito? A função de onda não tem significado físico. O que tem algum significado físico é a função de onda quadrática, que vai nos dar a probabilidade de encontrar o elétron no espaço tridimensional e que também vai nos dar o formato dos orbitais. Então, esses orbitais atômicos aqui, esse formato que nós temos, essas superfícies são calculadas com a função de onda quadrática, que é o resultado da combinação das funções de onda dos orbitais atômicos. Então, como eu citei, pessoal, Oi, pode falar. Sim, sim. Então, como eu citei, como eu não estou conseguindo acompanhar aqui, já temos aí um número considerável de alunos conseguiram entrar na aula. 12. Tranquilo, perfeito. Alguém falou alguma coisa que eu não compreendi? Ah, perfeito, perfeito. Então, a teoria do orbital molecular vai prever que uma molécula que é formada por N orbitais atômicos, como eu citei, vai formar N orbitais moleculares. Exemplo, formação da água. Formação da água. Se nós observarmos aqui a distribuição do oxigênio, o oxigênio tem número atômico 8. Então, o oxigênio tem número atômico 8 e massa atômica 16. Portanto, vamos ter aqui... Claro, pessoal, eu estou citando o ground state. Sempre quando nós estamos frisando esse tipo de situação, nós optamos por convenção avaliar o estado de menor energia, que é o ground state, o estado fundamental. Então, temos 1s2, 2s2, 2p4. Né? Então, temos aqui um orbital S, outro orbital S, 2 orbitais, e mais 3 orbitais P. Perfeito? Um orbital S, outro orbital S, 2 orbitais, portanto, mais 3 orbitais P. Portanto, somando isso, o oxigênio vai contribuir com 3 mais 2, 5 orbitais atômicos. Então, se imaginarmos a molécula do gás oxigênio, formada por dois átomos de oxigênio, né? Cada átomo aqui contribui com 5 orbitais atômicos. Aqui também vamos ter 5 orbitais atômicos. Portanto, total são 10 orbitais atômicos. Logo, vão ser formados 10 orbitais moleculares. Perfeito? Esse diagrama aqui, que é um diagrama que vocês conseguem encontrar no Google Imagens, por exemplo, para o oxigênio, ele está só considerando os orbitais de valência. Perfeito? Ele considera os orbitais de valência, ele está desprezando a representação dos orbitais atômicos. Na valência nós temos apenas 4 orbitais. Então aqui nós vamos observar 8 orbitais atômicos. Então, um orbital atômico, outro orbital atômico, um orbital molecular, outro orbital molecular. Então, somando eles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orbitais atômicos. Aqui está desprezando o orbital de caroço, que tem uma contribuição menor para a formação da molécula do gás O2. Mas aqui, eu fui atrás de uma imagem mais completa. Nessa imagem aqui, observem que está se considerando a presença do orbital de caroço 1s. Então, aqui temos uma molécula
do gás oxigênio aqui, oxigênio 1, e aqui temos oxigênio 2. E aqui são os orbitais moleculares formados. Vocês vão contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orbitais moleculares formados. Perfeito? O ponto é que, comumente, nós desprezamos o orbital de caroço. Ele tem uma contribuição menor para a formação da molécula, mas ele tem uma contribuição. Diferente da teoria da ligação de valência, onde os elétrons de caroço não importam para a ligação química. Na concepção original da teoria da ligação de valência, os elétrons de caroço não importam para a formação da ligação química. Na TOM, eles têm uma menor significância, mas eles significam alguma coisa. Perfeito? E aí, todo orbital molecular tem o seu correspondente antiligante. Então, temos aqui a combinação entre dois orbitais 1s, e é formado aqui um orbital sigma ligante e outro orbital sigma antiligante. Perfeito? Dúvidas quanto a isso? Vai estar na prova. Vai estar na prova. Perfeito? Só frisando aquilo que eu já citei, que N orbitais atômicos vão se formarem N orbitais moleculares, né? E esses orbitais, se alguém estava querendo entrar na sala, ok, vou voltar para cá. E aí nós temos, vejam bem aqui, né? Na combinação dos orbitais, nós vamos ter uma sequência, uma combinação de energia. Os orbitais ligantes sempre são menos energéticos do que os orbitais antiligantes. Perfeito? Sempre são menos energéticos do que os orbitais antiligantes. Tá bom? Então, de forma geral, elétron no orbital ligante, colocamos elétrons nos orbitais. Oi, pode falar. O orbital ligante, quando nós combinamos dois orbitais, sempre vão se formar um orbital ligante e outro antiligante. Sempre quando combinamos, vamos formar um orbital ligante e outro antiligante. Os orbitais ligantes são de menor energia e os antiligantes são de maior energia. Então vejam bem, aqui nós temos um elétron e aqui nós temos outro elétron. Eles vão se combinar. Se nós colocarmos os dois elétrons aqui no orbital ligante, a energia do sistema diminui. A energia do sistema está diminuindo em relação ao estado inicial. Então, é algo favorável à formação da ligação química. Agora, se esses elétrons aqui, forem colocados no orbital antiligante, se eles estiverem aqui no antiligante, a ligação química não se forma. Porque é um sistema onde necessariamente tem que haver um ganho de energia. E você sabe que a ligação química, quando nós formamos a ligação química, nós liberamos energia. Olha como é interessante isso. Um conceito que nós aprendemos lá na química geral. Para formar uma ligação química, formou-se uma ligação química, nós liberamos energia. Para quebrar uma ligação química,
tem que fornecer energia para o sistema. Por que tem que fornecer energia para o sistema? Porque nós vamos fornecer energia para os elétrons e os elétrons vão migrar para o orbital antiligante, quebrando a ligação química. Conseguem observar a correlação daquilo que nós já aprendemos na química geral? E aí, nós consideramos que vamos possuir uma série de orbitais ocupados, vamos considerar uma série de orbitais ocupados e uma série de orbitais desocupados, perfeito? Vamos olhar aqui para a água. Desculpe, para o gás oxigênio. Nós temos dois átomos de oxigênio aqui, cada um com 8 elétrons. Cada um com 8 elétrons. Perfeito? Então temos aqui, vou tentar desenhar aqui no estado fundamental. Então, um aqui, outro aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perfeito? E aqui mais 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá bom? Então, esses elétrons vão estar aqui, 16 elétrons ao total, vão ser colocados agora no orbital molecular, representando a formação da ligação química. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para facilitar a visualização, já que tem aqui, colocar a coloração laranja. Pronto, acho que ajuda. 1, 2, 3, 4. Acho melhor a coloração preta, a cor preta. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se eu não errei aqui a quantidade de elétrons, está correto. Oi, pode falar. Sim, sim. Não, veja bem aqui, por exemplo, vamos olhar aqui para o orbital de caroço, que tem um sigma antiligante. Tá? O que isso quer dizer? Que e são preenchidos, são orbitais preenchidos. Em quais ocasiões? Aqui, ó, aqui nós encontramos elétrons preenchidos nos orbitais antiligantes. Temos uma molécula estável, né? Temos uma molécula estável que se forma e elétrons no orbital antiligante aqui. Na verdade, quando nós olhamos para o oxigênio, eu poderia ter procurado uma molécula um pouco menos complicada para mostrar, mas eu acabei trazendo oxigênio. Acho que eu não pensei sobre isso. Mas, enfim, né, no oxigênio nós vamos ter a situação real aqui. Ó, 2 elétrons desemparelhados. Eles estão em orbitais antiligantes. Né? É a molécula que apresenta uma certa reatividade. A molécula do gás oxigênio, normalmente, ela se configura nesse estado aqui. Um estado de radical. É por isso que é uma molécula que atua na oxidação de sistemas químicos.
atua como sendo um diradical. E aqui nós conseguimos observar, esses elétrons aqui estão em orbitais antiligantes, né? Vocês veem aqui o sigma, e são elétrons bem enérgicos. Então, eles costumam ser bastante reativos. É por isso que o oxigênio apresenta uma certa reatividade frente a outras substâncias. Mas eu vou retomar aqui, vou dar o exemplo da água. A água é a molécula melhor para visualizar isso que eu quero falar sobre os orbitais ocupados e desocupados. Mas aqui dá para ver. Aqui nós temos uma série de orbitais ocupados, e aqui orbitais desocupados. Perfeito? Lembrando que esses orbitais aqui são orbitais do tipo SOMO. São orbitais semi-preenchidos. Mas vamos falar da água, que é mais interessante, né? Para falarmos aqui sobre esses orbitais de fronteira, o HOMO e o LUMO. Então, observando aqui uma molécula qualquer, nós vamos ter uma série de orbitais ocupados e uma série de orbitais desocupados. Esses orbitais desocupados, podemos compreender que são os orbitais que, quando um elétron é excitado, ele sai de um orbital ocupado para um orbital desocupado. É a excitação eletrônica. O elétron muda a sua função de onda. Então, quando o elétron absorve energia, ele vai para um orbital desocupado de maior energia. Isso é um processo de excitação eletrônica. E a excitação eletrônica de mais baixa energia é a excitação que acontece entre o último orbital ocupado, que é o orbital ocupado de maior energia, que é o HOMO, vem em inglês Highest Occupied Molecular Orbital, né, o orbital molecular de maior energia, para o orbital desocupado de menor energia, Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Então, essa excitação eletrônica é a excitação eletrônica de mais baixa energia para um sistema. Por exemplo, um tipo de excitação que acontece com as moléculas é a excitação devido à luz. Então, temos aqui os elétrons no orbital ocupado, fornecemos fótons, está aqui a molécula absorve fótons, que são pacotes de energia, e acontece essa excitação eletrônica, né, para um orbital desocupado. E aí, quando os elétrons retornam para o orbital ocupado, acontece a liberação dos fótons. Perfeito? Esses orbitais de fronteira, eles são chamados de HOMO, HOMO-1, HOMO-2, etc. Então, temos aqui uma série de orbitais ocupados. O de maior energia vai ser o HOMO. O segundo de maior energia vai ser chamado de HOMO-1. O terceiro de menor energia vai ser o HOMO-2, etc. E o LUMO, nós vamos ter aqui o orbital desocupado de mais baixa energia, que já está mostrando aqui um pouco da energia dos orbitais. Olha a energia desse orbital LUMO aqui, menos 3,56. Né? E aí o LUMO mais 1, que é o próximo orbital desocupado, já tem uma energia de menos 2,46 eletronvolts. Já é um orbital mais energético. Então, quanto mais para cima, mais energéticos são esses orbitais. E aí eu propus para vocês uma prática computacional que trate de modelar simplesmente os orbitais moleculares da água. Aqui tem um passo a passo de como nós vamos construir essa molécula de água. Vocês já estão cientes de como funciona o Argus Lab. Vou fazer tudo isso aqui agora. Vou abrir aqui o Argus Lab.
Vou projetar para vocês e vamos fazer esses cálculos no programa, tá bom? Sim, estou gravando aqui a aula com um software. Tá dando certo. Quer dizer, tá gravando. Não sei se está funcionando, mas está gravando aqui. Aham, sim, sim. Eu estou usando aqui a Tubecatcher. É uma opção também. Não, mas ele tem a função de gravar. Então, eu vou selecionar aqui o átomo de oxigênio, vou clicar aqui, né? Colocar os hidrogênios, Ctrl H, coloco os oxigênios, está aqui a molécula de água, e os procedimentos padrão. Vou fazer aqui uma otimização água, uma otimização simples, otimizou, né? Só para ter uma molécula com menor força, com a geometria mais otimizada possível. Ok, e aí eu vou realizar os cálculos de energia. Vou aqui, cálculo de energia. E aqui tem as Surface Properties. Vou clicar, propriedades de superfície, e ele vai me dizer os orbitais. Orbital 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui o programa já fala que o orbital 4 é o orbital HOMO e o orbital 5 é o orbital LUMO. Então o programa já está me dizendo isso. Vou pedir para printar a energia dos orbitais e vou iniciar o cálculo. Ok. Aí eu consigo visualizar os orbitais em Surface, Make Surface. Orbitais moleculares aqui, já me diz aqui orbital molecular 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que foram os orbitais plotados. E eu vou pegar, por exemplo, o orbital 4, que é o orbital LUMO, só para efeito de visualização, orbital HOMO. Só para poder visualizar. Vamos. E aqui pronto, está aqui o orbital HOMO da água. E aí eu consigo visualizar a energia dos orbitais clicando aqui nos resultados. Aqui os resultados. Eu já printei os resultados e coloquei lá nos slides. Vou apresentar os slides agora. Pronto, né? Aqui só tem um passo a passo para vocês fazerem isso. Simular em casa esses orbitais moleculares. Aqui está mostrando os orbitais moleculares. Orbital 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Já estão aqui. E aqui só ilustrando as propriedades dos orbitais, etc. E aqui, né, quando nós clicamos lá no diretório, nos resultados, vamos enxergar esses resultados. Os orbitais moleculares, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E as energias deles. Perceba que a energia vai aumentando. A energia vai aumentando até chegarmos aqui, né, que é o orbital de maior energia, que já é um orbital antiligante. Então, eu previamente plotei cada um dos orbitais. Então, temos... e outra coisa, além de plotar os orbitais, eu já converti o valor da energia de Hartree. Isso aqui é dado em Hartree, que é um dado muito comum para valores muito pequenos de energia. Então, a energia de elétron, energia de fóton, energia de próton, energia de átomos é dada em Hartree individualmente. E
Para sistemas maiores, nós utilizamos outros sistemas, como eletronvolts, etc. Nota aqui, o primeiro orbital molecular tem esse formato, o segundo orbital molecular tem esse formato e essa energia, o terceiro tem esse formato e essa energia, o quarto já é o HOMO, é o último orbital ocupado, isso quer dizer que esse orbital aqui tem 2 elétrons, esse 2 aqui, o orbital 2 também tem 2 elétrons, o orbital 3 também tem 3 elétrons, isso no ground state, e no orbital 4 também nós temos 2 elétrons. Já no orbital 5, que já é um orbital desocupado, o 5 no caso é o orbital desocupado de mais baixa energia, 0 elétrons, não tem elétrons, a caixinha está vazia, e o orbital 6, que seria o que? O LUMO mais 1, também está desocupado. Perfeito? Os orbitais em que as energias são menores do que 0 eletronvolts são chamados de orbitais ligantes. E os que têm energia maior do que 0 eletronvolts são os orbitais antiligantes. Então vejam bem aqui, ó. O último orbital ocupado tem energia de menos 12. E aqui o LUMO já temos energias positivas. Isso é... Oi. Vermelha. Não, a fase... vamos olhar aqui esse LUMO. Né? Tanto o LUMO quanto o HOMO tem orbitais, tem fases positivas e negativas, não é isso? Mas tudo isso aqui é LUMO. Tudo isso aqui, o elétron pode estar na vermelha ou na azul, se ele for excitado, obviamente. A fase só está relacionada com um valor matemático. Isso aqui representa uma função de onda. Tá? Para termos esse formato, nós pegamos a função de onda desse orbital molecular 5 e colocamos na função quadrática. É a função quadrática da função de onda. E aí os valores ficam positivos. Mas na função de onda nós temos isso aqui. Ó. Né? E aí na função de onda nós encontramos aqui valores matematicamente positivos, valores negativos, valores positivos, etc. Só que quando nós... Aqui é para a função de onda. Quando nós colocamos a função de onda ao quadrado, os valores se tornam todos positivos. E a fase só está indicando que esse lóbulo aqui veio de valores negativos. É isso que quer dizer. Né? Não tem exatamente significado físico. Ficou claro isso? E aqui também no HOMO. Né? Isso quer dizer que esses orbitais, esses lóbulos, positivo e negativo, são equivalentes entre si. Eles significam a mesma coisa. O elétron pode estar tanto aqui quanto aqui, sem distinção nenhuma de energia. Sem distinção nenhuma de números quânticos. Eles são equivalentes. Só que, só para indicar que essa parte veio dos valores positivos da função matemática e essa parte vermelha veio dos valores negativos. Perfeito? É só isso. É só um apego à função de onda, aos valores matemáticos da função de onda. Ficou claro? Perfeito. Então, ó, ligante, 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 antiligante. Percebemos pelos valores. Ok? Um ponto interessante
é que na molécula de água, vocês conseguem ver, a molécula de água tem o quê? Duas ligações, não é? Duas ligações. A teoria, lá na TLV, nós iríamos observar como é que nós poderíamos descrever a molécula de água pela TLV. Né? O que nós teríamos na TLV? Teríamos um oxigênio hibridizado sp3. E aí teríamos aqui um orbital sp3, sobreposto frontalmente com o orbital S do hidrogênio. Outro orbital sp3, frontalmente sobreposto com outro orbital S do hidrogênio. E aí, os elétrons livres em orbitais também sp3. São 4 orbitais sp3. E aqui, como temos uma sobreposição frontal, teríamos uma ligação sigma e outra ligação sigma. Esses elétrons aqui são elétrons que chamamos de elétrons N, elétrons livres. Então, observem que na TLV, nós temos uma visualização da ligação química muito mais satisfatória. Está aqui a ligação química, os elétrons da ligação estão aqui, ó. Estão entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, dizemos que na TLV, esses orbitais são orbitais localizados. São orbitais localizados. Eles estão localizados entre dois núcleos. Localizados entre dois núcleos. Já na teoria da orbital molecular, essa visualização da ligação química não é legal. Por quê? Porque a teoria da orbital molecular parte da premissa de que os elétrons ligantes fazem parte de toda a molécula e não exclusivamente de uma ligação química. É um conceito, entre aspas, novo para a gente que visualizamos a ligação química até agora como sendo dois elétrons entre dois núcleos. Mas agora, pela teoria da orbital molecular, já visualizamos que os elétrons podem estar por toda a molécula. E aí dizemos que esses orbitais são chamados de orbitais deslocalizados. Essa é uma diferença muito importante entre a TLV e a teoria do orbital molecular. Dúvidas? Ok. O conceito de orbital híbrido vem da TLV. Orbital SP, SP2, SP3 é TLV. Nós não o aplicamos na teoria do orbital molecular. Perfeito? Uhum. Pois bem, pergunta interessante, né? Pergunta interessante. Aquela deslocalização dos elétrons, nós visualizamos, conseguimos visualizar tanto por TLV quanto por TOM. Por TOM, naturalmente, os elétrons já estão deslocalizados. Nós não vamos deslocalizar, nós nem precisamos representar a deslocalização, porque na TOM eles já são naturalmente deslocalizados. Sim. Exatamente. A ressonância, lembrando, né?
A TLV parte de uma premissa mais visual da ligação química. Parte que os elétrons estão entre dois núcleos. É uma premissa importante. Portanto, a priori, como os elétrons podem estar deslocalizados por toda a molécula? Como isso pode acontecer? Então, a ressonância foi um fenômeno criado por nós para tentar explicar a deslocalização dos elétrons, que isso é um fato. Num anel aromático, os elétrons estão deslocalizados, isso é um ponto já fechado, não tem o que discutir. Só que esse modelo de deslocalização de elétrons, a priori, não se encaixava na teoria da ligação de valência. Então, o que acontece? A gente melhora a teoria. A TLV foi melhorando também ao longo do tempo. E aqueles modelos que nós vemos dos híbridos de ressonância, o modelo de nós visualizarmos as somas canônicas da mesomeria, aquilo já é um melhoramento da TLV. Então, atualmente, a TLV permite a visualização de elétrons deslocalizados. Porém, isso não parte da premissa inicial da teoria. A teoria inicial dizia os elétrons estão localizados. E, de fato, se você pegar um cálculo de TLV para um sistema naturalmente pouco deslocalizado, como metano. Está aqui o metano. No metano, os elétrons estão relativamente pouco deslocalizados. É da natureza do metano. Então, a TLV, lá no estado inicial, explicava bem o metano. Consegue explicar bem porque os elétrons estão localizados. Naturalmente, no metano, os elétrons estão bem localizados. Já para um sistema como um anel aromático, que os elétrons estão deslocalizados, a TLV falhava crucialmente. Deu para compreender a lógica? A própria ideia da ressonância é algo que nós fazemos para tentar não perder tudo o que nós tínhamos. É algo que nós tentamos para... porque, veja bem, a teoria da orbital molecular ela não é muito interessante para visualizar as ligações individualmente. Olha como não é satisfatória essa visualização. Eu acho que daqui o orbital que mais se aproxima de visualizarmos uma ligação química, esse é o orbital 2. Eu acho que ele é o mais interessante, mas mesmo assim não consegue ser muito satisfatório. E a TLV já explica bem legalzinho sobre essa localização. Ficou claro isso? Dúvidas? Estamos escutando, pessoal? Perfeito. É que às vezes eu posso ter caído e nem saber aqui, porque aí eu não visualizo que minha conexão caiu, mas tudo bem, vamos à frente, né? Pronto. Então, a grande característica da TOM é a formação de orbitais deslocalizados. Portanto, a ressonância, que é um fenômeno muito comum para explicar a deslocalização de elétrons, é supérflua para a TOM, porque ela já vê os orbitais, já vê os elétrons deslocalizados por natureza. Então,
falar em ressonância dentro da TOM já é algo supérfluo, já é algo redundante, né? Para a TLV, não. Para a TLV é interessante. No quarto orbital. Uhum. Sim, sim, sim. Ah, sim, sim. Eles estão aqui. Essa aqui é a probabilidade máxima de encontrar os elétrons, tanto aqui quanto nos dois lóbulos, né? Pode ser que estejam os dois aqui, pode ser que estejam os dois aqui, pode ser que esteja um em cada lóbulo. Ah, é, é, naquela região de sobreposição, né? Então, aqui um orbital sp3, um orbital s, né? Carbono, né? Então o elétron está aqui, ó. Está nessa região aqui, ó. Essa aqui, isso representa a ligação química. É essa região aqui. Os elétrons estão aqui, né? Em algum local dessa região aqui. Também, também não fixamos as posições. Dizemos também que eles têm aí uma máxima probabilidade de estarem aqui, entre esses dois orbitais. Deu para compreender? Muito bem. Aí, vamos lá, né? Vamos tentar representar a molécula de água. Preenchendo a molécula, a molécula do, desculpa, preenchendo os elétrons do oxigênio, nós temos essa configuração aqui. Temos essa configuração. Para o hidrogênio, cada um tem 2 elétrons. Aqui, 2 elétrons. Então, temos ao total 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais atômicos. São 7 orbitais atômicos. Portanto, deveriam se formar 7 orbitais moleculares. Aqui nós mostramos apenas 6. Porque o programa, o que nós estamos utilizando, ele já despreza, ele está desprezando este orbital aqui. Esse orbital de caroço, ele está sendo desprezado. Perfeito? Ele está sendo desprezado. Mas tudo bem. E aí ele chamou orbital 1, orbital 2, 3, 4. E aqui estão ó, os 6 orbitais que nós visualizamos há pouco. Estão aqui. Ó, 4 ligantes e 2 antiligantes. Que estão aqui. Ó, os chamados orbitais de fronteira. O LUMO e o HOMO. O LUMO desocupado e o HOMO ocupado no ground state. E aí... esses orbitais aqui, o HOMO e o LUMO, eles têm uma relação interessante para explicar muitas propriedades da molécula. Por exemplo, a energia do LUMO está relacionada à afinidade eletrônica. A energia do LUMO está relacionada à afinidade eletrônica. Isso é como o LUMO é o orbital de mais baixa energia para entrar elétron na molécula, é ele que vai definir o quão uma molécula, um sistema químico, é eletronegativo ou mais eletropositivo. Já o HOMO está relacionado, a energia do HOMO, ao potencial de ionização. A energia do HOMO, aproximadamente, é a mesma energia necessária para arrancar elétrons da molécula. Isso quer dizer que,
para arrancar na molécula de água esses dois elétrons, né? Temos aqui água, né? Água 2 mais, né? Mais 2 elétrons, temos aí uma energia em torno de menos 12 eletronvolts. Ou seja, para arrancar 2 elétrons da água, precisamos de uma energia próxima a 12 eletronvolts. Tudo bem? Outro ponto importante é que a diferença de energia entre o HOMO e o LUMO é um importante descritor para explicar a reatividade da água. Quanto maior a distância entre o HOMO e o LUMO, mais estável é a molécula. É aquilo que eu citei na aula passada, quando eu comparei a estabilidade, a reatividade do etano e do eteno. Para quem está cursando Química Orgânica comigo, nós calculamos a diferença HOMO-LUMO para o etano e o eteno, e nós vimos que no etano, que é a molécula naturalmente mais estável, tem uma diferença HOMO-LUMO maior, enquanto no HOMO, enquanto no eteno a diferença é menor, ou seja, é a molécula mais fácil de ser excitada. Aqui já estou mostrando um diagrama que eu encontrei no Google Imagens, um diagrama bem completo da molécula de água. E aqui mostra a energia do orbital de caroço, o orbital formado. É uma energia em torno de menos 520 eletronvolts. Então, esse orbital de caroço, orbital molecular de caroço, é um orbital muito estável mesmo, ao ponto que ele é tão estável que ele não importa muito para explicar a reatividade da molécula, ao ponto que ele pode ser desprezado, muitas vezes, do estudo de avaliação de uma molécula. Perfeito? E aqui, ó, metano. Como é que seria os elétrons do metano? Mais uma vez, estou desprezando o orbital 1s do carbono. Desprezo. Nesse ponto é até engraçado, porque a TOM ela vai lembrar um pouco a TLV nessa questão de poder desprezar o orbital de caroço. Só que na TLV, como citei, é um desprezo total. Na TOM, nós podemos desconsiderar esse orbital em muitas situações, para explicar muitos fenômenos. E aí, na TOM, para o metano, nós observamos a formação aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orbitais moleculares. Isso é formado a partir de 4 orbitais atômicos do hidrogênio, que é o orbital 1s, e mais 4 orbitais atômicos do carbono, orbital 2s, e 3 orbitais 2p. Estão aí, e vocês observam que são orbitais deslocalizados. Orbitais deslocalizados. Perfeito? Ok, né? Então, estou aqui só resumindo a configuração. Oi? Os orbitais S, aqui, por exemplo, né?
esse orbital aqui, formado, ele teve uma contribuição muito importante do orbital S com o orbital 1s, né? Então, são todos valores positivos, né? Para o orbital S, todos valores positivos. Então, é apenas uma fase. Então, quando combinamos eles, nós temos só uma fase. Perfeito? Boa observação. O 2s. Tá aqui, ó, né? Uhum, é. Uhum, isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem. Aqui está o diagrama do metano, considerando apenas os orbitais de valência. Aqui tem uma modelagemzinha que eu faço para a molécula do índico, que é um corante natural que é utilizado nos jeans, calça jeans. Quem está usando calça jeans agora vai perceber que ela é azul devido, obviamente, a um corante, e esse corante é o corante índigo. Né? Então, que está aqui a modelagem, eu apenas quero mostrar a excitação homo-lumo dessa molécula, perfeito? Tem Hartree aqui, até mostra que fótons ela absorve para acontecer essa excitação. Né? Eu calculo a diferença de energia entre o homo e o lumo. Aí uma energia em torno de 625 kJ por mol. E eu transformo essa energia na coloração do fóton. Aquele cálculo que nós temos aqui é o cálculo de Max Planck. Nós já estudamos sobre isso. Então, utilizando a equação de Max Planck, nós chegamos à conclusão que o índico ele é excitado para acontecer a excitação mais simples com fótons do ultravioleta, 191 nanômetros. Perfeito? Está mostrando aqui o homo e o lumo. E aí, pessoal, só para finalizarmos, nosso tempo já está ficando curto, lá na teoria das bandas, né, que mostrando aqui, né, a teoria das bandas. Pronto, perfeito. Para fecharmos a nossa aula. Lá no estudo da teoria das bandas, nós vimos que o que faz o metal ter as propriedades metálicas, a ligação metálica, nada mais é do que a combinação de muitos orbitais atômicos com pequenas discrepâncias energéticas. Então, essa múltipla combinação, como eu citei lá, os metais aqui, nós vamos gerar as bandas de valência e a banda de condução, com uma mínima diferença energética, que é o valor de gap. Não é? E aí eu tentei simular como é que seria isso para um átomo de prata. Então, peguei um átomo de prata, fiz aqui a combinação entre dois átomos de prata e calculei o valor, a diferença homo-lumo. Perfeito? E aí depois, até está aqui, o homo e o lumo da prata. Vocês já observam aqui que tem uma contribuição muito interessante dos orbitais D. Esse formato aqui, esse shape, já é um formato muito próximo de um orbital D. Eu, então, fiz aqui a molécula hipotética da prata 2. Prata 2. E a prata 2 tem um gap, segundo os nossos cálculos aqui, são cálculos simples, mas deu um valor de 3,810-3 Hartree. E aí eu já peguei o sistema da prata 2, prata 4. Eu já coloquei mais 2 orbitais atômicos da prata no sistema. E olha o que acontece com o gap.
o gap aqui sai lá da casa dos 3 para 2.10 a menos 3 Hartree. Olha o valor aqui. Para a prata 2, o gap era igual a 3.8 10 a menos 3 Hartree. Já para a prata 4, o gap foi para 2.-3 Hartree. Isso aqui, pessoal, está dentro do princípio da teoria das bandas de condução. Então, nos metais, essa combinação de muitos grupos metálicos vai fazer com que a diferença homo-lumo seja mínima, seja muito pequena. Então, os metais são facilmente excitados. Como essa diferença homo-lumo é muito pequena, eles são muito mais facilmente excitados. E é por isso que são bons condutores de eletricidade. Porque muitos orbitais atômicos se combinam e vão formar um valor homo-lumo muito pequeno. Que para os metais, eu já não chamo mais de homo-lumo. Vou chamar de banda de valência e banda de condução. Né? Aqui eu mostro já aqui nesse slide aqui. A banda de valência, que seria um equivalente ao HOMO, e a banda de combustão, que seria equivalente ao LUMO. Okay? Com uma diferença muito pequena. E como citei, essa diferença do gap é muito importante para a condução. Materiais isolantes têm uma diferença de gap das bandas maior que 3 elétron-volts. Então, são considerados materiais tipicamente isolantes. Perfeito, pessoal? Como nosso tempo já está acabando, eu vou pedir para vocês que deem uma lida nos slides e dos materiais suplementares que eu coloquei lá no Classroom para vocês, tá bom? Então, é isso, né, pessoal? Alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida para tirarmos agora? Você pode repetir, Glaucio, que ficou um pouco ruim para entender? Glaucio? Glaucio? O seu áudio não está muito bom, está dando microfonia, está muito ruidoso. Não estou compreendendo. Você pode escrever no chat? Da microfonia. O gap dos metais? Perfeito. Vou voltar aqui. Eu recomendo que vocês tentem fazer esse experimento no Argus Lab. É uma boa para vocês. Fazer isso aqui lá no Argus Lab. Então, o que acontece? Né? O que nós temos aqui? O que eu fiz? Recapitulando a teoria das bandas. Se nós montarmos uma molécula hipotética de prata 2, considerando apenas o orbital de valência, porque se considerarmos todos os orbitais, vamos ter um cálculo muito mais complexo, nós teríamos isso. Orbital 1, orbital 2, se combinam, formam um orbital ligante e outro antiligante. Mas na medida que as moléculas de prata hipotéticas vão se combinando com N átomos de prata ao redor, e esse é o princípio da ligação metálica, nós vimos que os metais conseguem formar
um sistema de ligações infinito, arranjados em um sistema cristalino e com elétrons deslocalizados. Então, ó, N núcleos de prata se combinam e formam um sistema onde os elétrons estão deslocalizados. Até que podemos retomar o modelo do mar de elétrons. O que é o modelo do mar de elétrons? Os núcleos metálicos se posicionam na estrutura cristalina e os elétrons estão livres por todo o sistema. Não era esse o sistema do modelo do mar de elétrons? Então, o que são esses elétrons livres? Nada mais é do que os elétrons deslocalizados pelo sistema. Os elétrons estão muito deslocalizados. Então, a teoria da orbital molecular pode representar muito bem esse sistema naturalmente deslocalizado. E aí nós fazemos isso. Né? Para um sistema hipotético de prata 2, nós temos uma diferença energética entre o ligante e o antiligante bastante alta, bastante elevada, ao ponto que excitar uma molécula de prata 2 requer relativamente uma energia considerável. Mas quando nós colocamos vários átomos de prata, vejam aqui, estou adicionando átomos de prata. Então, adiciona esses átomos de prata e, pelo princípio da exclusão de Pauli, esses átomos eles não podem ser necessariamente iguais, eles precisam ter uma diferença energética entre eles. Então, eles se combinam e vão formar as bandas de condução e as bandas de valência, que seriam equivalentes ao HOMO e ao LUMO. Percebe? O HOMO e o LUMO. Só que tem o nome de banda de valência e banda de condução. A diferença energética entre essas bandas vai ser o gap, a diferença entre a energia dessas bandas. Então, esse gap está relacionado à energia para excitação eletrônica. Logo, o gap vai definir se um sistema é condutor ou não condutor. Um sistema condutor tem um gap muito baixo. Um sistema semicondutor tem um gap entre 0,5 e 3 elétron-volts. E um isolante tem um gap acima de 3 elétron-volts. Só que, claro que a gente, com muita dificuldade, conseguiria modelar um sistema com muitos átomos de prata. Um sistema com muitos átomos de prata seria muito difícil de modelar no Argus Lab. Então, o que eu fiz? Modelei apenas um sistema com duas pratas ligadas, prata 1 e prata 2, formando aqui a molécula hipotética de prata 2. E a molécula hipotética de prata 4. Perfeito? Só para ilustrar como, na medida que eu coloco mais átomos de prata, o gap vai diminuindo. Na prata 4, o gap foi 2,2. Para a prata 4 já é um gap menor do que para a prata 2. Perfeito? Só para ilustrar que quanto mais átomos de prata ligados entre si, quanto mais núcleos metálicos envolvidos, menor é a diferença HOMO-LUMO. Só para ilustrar isso. Deu para compreender? Glauson?
Perfeito, perfeito. Bem, pessoal, então, ok, né? Então vamos ficar por aqui. Nos encontramos semana que vem na nossa avaliaçãozinha lá na nossa sala presencial. E se tudo der certo, tudo vai dar certo. Tá bom? Então, um abraço, bons estudos e até lá. Tchau, tchau, gente. Até mais, Samila. Até mais, Glaucio. Até mais, Ana Ruth. Maria. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Abraço.